Fala galera, beleza? No vídeo de hoje a gente vai resolver mais um modelo de programação linear inteira e esse é o problema de transporte. É um daqueles problemas onde a gente tem que definir de quais plantas produtivas eu tenho que enviar os meus produtos e quais os CDs que vão receber esses produtos. Então eu tenho uma parte que está ofertando produtos e eu tenho uma outra parte que está demandando produtos. Qual que é a rota que esse produto tem que fazer para conseguir otimizar isso e conseguir atender as demandas? Então o enunciado é o seguinte: a indústria Big Game Company possui 2 plantas para atender sua demanda mensal de produtos. Os produtos prontos atendem a 3 CDs, ou centros de distribuição, né, localizados em 3 regiões diferentes. A demanda de cada CD, custo de envio partindo de cada planta e o total produzido por cada planta está descrito na tabela abaixo. O gerente de logística está busca um número de produtos que vai ser transportado de cada planta para os centros de distribuição com o objetivo de minimizar o custo de transporte. Bom, vamos entender isso aqui então. As plantas estão aqui, então eu tenho 2 fábricas, né? E eu tenho 3 centros de distribuição. Eu sei que a planta 1 ela produz 12 unidades ou 12 lotes, 12 caminhões, enfim, 12 unidades desse produto. A planta 2 produz 15. Então tem uma oferta de 12 na planta 1 e 15 na planta 2. O CD1 ele tem uma demanda de 10 unidades, o CD2 ele tem uma demanda de 8 e o CD3 tem uma demanda de 9. Pois bem, para eu enviar da planta 1 para o CD1, eu gasto 700 por unidade. Para eu enviar da planta 1 para o CD2, eu gasto 900. Da planta 1 para o CD3, eu gasto 800. E assim também a mesma lógica para a planta 2 e os seus respectivos CDs. Então a minha decisão aqui, eu tenho que montar o modelo para que eu consiga tomar a melhor decisão, onde eu consiga atender essas demandas, gastando o mínimo possível de frete. Antes de montar variável, função objetivo e restrições, eu quero fazer só um desenho desse problema para que a gente entenda um pouco melhor a lógica, né? Para a gente entender quais são as variáveis desse problema. Fica um pouquinho mais fácil de ver desse jeito aqui. Então imagine que eu tenho 2 plantas aqui, essa seria a minha planta 1 e essa seria a minha planta 2. As plantas 1 e 2 elas conseguem distribuir para qualquer CD, qualquer centro de distribuição. Então eu tenho 3 centros aqui. Centro 1, o 2 e o 3. Tenho o centro 1, o centro 2 e o centro 3. Todas as plantas conseguem atender a todos os CDs. Então imagine que eu tenho uma rota da planta 1 para o CD1, da planta 1 para o CD2 e da planta 1 para o CD3. Deixa eu tá de novo aqui, para o CD3. E da planta 2, vou fazer de outra cor aqui, ó, eu também tenho uma rota lá para o CD1, da planta 2 eu também consigo entregar no CD2 e da planta 2 eu também consigo entregar no CD3. O que varia aqui então, gente? As minhas plantas e os meus centros de distribuição, eles são fixos, são constantes, eu tenho eles. O que vai variar é justamente a rota que eu vou utilizar. Eu vou utilizar essa rota P1C1 aqui, ou eu vou utilizar a rota P1C2, ou eu vou utilizar a rota P2C1, é isso que vai variar. Então, as minhas variáveis vão ser justamente essas rotas que eu vou utilizar, e essas rotas elas têm um custo. Para eu carregar uma unidade, por exemplo, do produto na rota da planta 1 para o CD1, eu gasto 700. Para eu carregar um produto na rota planta 1 C2, eu gasto 900, assim por diante. Então, as minhas variáveis aqui, elas são justamente essas rotas entre planta e CD. Eu vou chamar aqui, comumente a gente chama, utilizando 2 números para a gente identificar. O número inicial do X é a origem e o número seguinte, o número final é o destino. Então, o meu primeiro X vai ser o X1, ou seja, planta 1 e CD1. Então, meu X11, ou X11. A minha segunda variável vai ser a minha planta 1 e o meu CD2. A minha terceira variável vai ser a minha planta 1 e o meu CD3. Acabaram as variáveis de planta 1 para todos os CDs, beleza. Agora eu começo a fazer as variáveis da planta 2. Então, planta 2 vai para o CD1, planta 2 vai para o CD2 e planta 2 vai para o CD3. Beleza, essas são as minhas variáveis. Eu tenho 6 rotas possíveis aqui, né? Voltando aqui, se a gente olhar esse desenho, eu tenho 1, 2, 3 rotas da planta 1 e 1, 2, 3 rotas da planta 2. Ao todo, 6 variáveis. Show!
vamos para a função objetivo. A minha função objetivo, ela vai ser o z, e aqui eu quero fazer o quê? Eu quero minimizar o custo. Então essa função vai ser uma função min de minimização de custo. Custo do quê? Custo de transporte de planta para CD. Então, se eu sei que essa minha variável aqui, a x11, é a variável de deslocamento, de transporte entre a planta 1 e o CD1, eu tenho o custo, que custa 700, então eu consigo montar a função objetivo. Então, o 700 vai ser multiplicado pela quantidade de produtos que eu levar por essa rota planta 1, CD1. Depois eu tenho o custo de 900, deixa eu botar mais aqui para vocês conseguirem ver melhor. 900, que custa para eu enviar da planta 1 para o CD2. Eu somo ao custo de 800 vezes a quantidade de produtos que eu enviar da planta 1 para o CD3. Eu também tenho o custo de enviar 800 da planta 2 para o CD1, x21. Eu tenho também o custo de 900 para enviar unidades de produtos da planta 2 para o CD2. E, por fim, eu tenho 700 de custo para enviar da planta 2 até o CD3. Essa aqui é a minha função objetivo. A soma de todas esse custo de transporte vai resultar na minha função objetivo, né? A ideia é eu minimizar esse custo. Perfeito. Minhas restrições agora. As minhas restrições, elas dizem respeito à quantidade de demanda e à quantidade de oferta que eu tenho. Então eu não posso deixar que a minha programação ela me indique que eu tenha que mandar mais produtos do que eu consigo produzir, ou de que eu mande menos produtos daqueles que eu preciso ter no CD. Então eu vou ter 5 restrições. 2 restrições que me garantem a oferta, que eu não vou mandar mais do que eu tenho capacidade de produzir, e 3 restrições que me garantem que eu vou mandar no mínimo aquela quantidade que eu preciso ter de demanda. Tá? Então vamos começar pelas restrições de oferta, de plantas aqui. Então a minha primeira restrição vai ser com relação à planta 1. Então, tudo que eu mandar da planta 1 para o CD1, para o CD2 e para o CD3 não pode ultrapassar 12. Então, nesse caso aqui eu tenho x12 mais x11 mais x12 mais x13 não pode passar ou tem que ser menor ou igual à quantidade total que eu consigo produzir na planta 1, que é 12. Minha segunda restrição diz respeito à planta 2. Então, tudo aquilo que eu produzo na planta 2 e envio não pode passar 15. Então, eu tenho que conseguir cobrir todas as rotas também da planta 2. Então, as rotas da planta 2 são planta 2 para o CD1, mais a planta 2 para o CD2, mais a planta 2 para o CD3, tem que ser menor ou igual a 15. Legal. Espacinho aqui. A minha terceira restrição, agora a gente já vê as restrições de demanda. Então, para o CD1 eu tenho que receber pelo menos 10 unidades. Né? Essa é a restrição para o CD1. Então, tudo aquilo que eu enviar da planta 1 e da planta 2 tem que somar no mínimo 10. Tá? Então, o que eu mando da planta 1 para o CD1, mais o que eu mando da planta 2 para o CD1 também, tem que ser no mínimo 10, maior ou igual a 10. CD2. O CD2 precisa de no mínimo 8 unidades. Então, aquilo que eu mando da planta 1 para o CD2, mais o que eu mando da planta 2 para o CD2, tem que ser maior ou igual a quanto? 8. E a minha quinta restrição é referente ao CD3. Tudo aquilo que eu mando da planta 1 e 2 tem que ser pelo menos igual a 9. Tá? Então, da planta 1 para o CD3, mais da planta 2 para o CD3, tem que ser maior ou igual a 9. E, por fim, eu tenho uma restrição de não negatividade. Eu não posso mandar produtos negativos. Eu tenho que mandar, no mínimo, 0, né? 0 ou mais. Então, restrição de não negatividade. Assim que eu acabo representando para modelar, para a gente não precisar ficar escrevendo todas essas variáveis aqui, maior ou igual a 0. Assim eu já entendo que a gente está assumindo que as variáveis não podem ser negativas. Beleza, gente? Esse foi mais um modelo resolvido de pesquisa operacional, de programação linear inteira. Hoje a gente resolveu esse problema de transporte, problema simples, mas que já dá para a gente ter uma boa ideia do conceito envolvendo essa questão de rotas, né? Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ficado claro. Caso não ficou, deixe seus comentários ali no vídeo, que a gente tenta responder as suas dúvidas. Ok? Obrigado!